Ok, então o conteúdo da aula de hoje inicia com comunicação na presença do ruído. Ah, Primeiramente, a gente tem que identificar aqui onde é que se manifesta essa questão do ruído e onde é que a gente tem que se preocupar com ele, no nosso sistema de comunicação. Porque, principalmente, a gente falou em ruído agora, quando a gente entrou em comunicação digital, porque a gente consegue identificar e dizer, ó, isso aqui é um nível de erro quando um bit realmente foi identificado de uma forma errada. Mas, na comunicação analógica, a presença do ruído no sinal recebido ou ruído inserido por amplificação do sinal recebido vai causar um chiado, vai causar uma degeneração também no sinal. Se a gente voltar lá na parte de comparação entre sinais analógicos e digitais, uma das vantagens dos sinais digitais é que, ao serem amplificados, por serem níveis discretos e que podem ser identificados, a gente pode regenerar eles no meio do caminho. Enquanto que o sinal analógico, ele pode ter o ruído fora da banda de interesse filtrado, mas eu não tenho como separar o sinal analógico em si do ruído que ocorre dentro da banda de frequências dele mesmo. Então, isso aqui é o esboço de um laço de comunicação que tem uma fonte de dados e um destino. E algumas etapas aqui, começa por um codificador de fonte, codificador de canal, modulador digital. Lembra, dentro do modulador digital tem aquela etapa lá que faz uma codificação de linha, depois multiplica por uma portadora. Ou não, a gente pode ter simplesmente uma geração de pulsos aqui. Vai para o canal, demodulador, decodificador, decodificador de fonte. Eu acho que eu já comentei com vocês em outra aula aqui, basicamente o que são esses bloquinhos ali. O codificador de fonte, ele tem mais a ver com condicionar o sinal conforme a fonte de informação, de uma forma que ele possa ser transmitido. Pode ser converter de analógico para digital, fazer uma compressão de dados ou algo assim. O codificador de canal, ele insere informações a mais, principalmente para corrigir possíveis erros que surjam no canal, ou possíveis erros que surjam ao tentar receber esse sinal, e a gente consegue identificar esses erros inserindo informações a mais. A gente vai dizer, é um pouco desnecessário essas informações a mais? Não, é bastante necessário para a gente saber se a gente pode confiar no dado que foi recebido ou se esse sinal foi corrompido realmente no meio do caminho. O modulador digital transforma então essa sequência de bits, informação que é o que até agora a gente tinha como entrada no modulador, em um sinal que possa ser injetado no canal. Canal de comunicação tem a ver com meio físico, efetivamente. O modulador digital entra uma informação, uma sequência de bits, e sai uma variável física, uma tensão, uma corrente, um sinal de luz que cai no canal. O processo contrário vai fazer exatamente o oposto, que é fazer demodulação, que pode se transportar na frequência, o sinal, e já resulta em bits, de novo, como é o resultado daquele circuito inteiro que a gente simulou lá com QAM. Aqui já é o resultado depois do sinal amostrado e quantizado, quer dizer, a gente já aproximou pelos pulsos lá mais prováveis que fossem. Se a gente tinha 4 níveis, a gente aproximou dizendo cada um dos pulsos recebidos provavelmente foi recebido esse, ou esse, ou esse, um dos 4 possíveis, naquele nosso exemplo. Esses blocos aqui que a gente não estudou, decodificação de canal e de fonte, simplesmente fazem um processamento digital desses bits recebidos com o objetivo de verificar a integridade deles, remover a redundância e transformar de volta os bits no formato que o destino quer eles entreguem. Bem, professor. Sim. Ali, retirada de redundância, o que seria isso? Seria tipo um ruído, Tipo, ele arredonda alguns valores para chegar numa informação mais... Aqui, redundância em azul. Essa redundância que ele diz que ele adiciona e retira depois de um tempo. Redundância se refere a você inserir mais informação do que você realmente precisaria para poder fazer uma verificação quando você recebe se está condizente, se aquele sinal veio íntegro. Eu vou pular direto para uma parte da aula aqui que a gente fala um pouquinho sobre códigos corretores de erro, ok? Eu vou voltar lá em cima, de volta. Mas é interessante, já que tu tocou nisso aí agora, redundância é como esses exemplos aqui, ó. Como se pode ter uma transmissão confiável no canal, não confiável. A gente cria códigos corretores de erro. Olha um exemplo claro aqui. Eu quero transmitir esse dado aqui, ó, que é 8 bits, ou 1 byte, né? Que é 01001101. E eu uso o esquema que é chamado bit de paridade. Que eu somo o número total de bits uns que tem aqui. Se for par, eu boto um bit a mais na informação com 0. Se for ímpar, como está aqui embaixo,
A mesma informação transmitida, mas com um bit a mais em 1, o bit adicionado é 1 em vez de ser 0. Ele basicamente conta se é par ou ímpar o número de uns, ok? Então, eu queria um bit a mais. O que vai ser transmitido no canal? Em vez de eu transmitir 8 bits para representar esse dado, eu vou transmitir 9 bits, conforme está aqui. 8 bits da informação e 1 para fazer a verificação, que é esse bit de paridade. Total 8. Aqui seria 8 bits mais 1. Digo, total assim, 4 bits ligados. Ok? Assim, ele filtra, ele faz uma espécie de filtro daí pra, tipo, ele não ter que ler todos esses... Por exemplo, se ele quer a informação dele tá em par, ele não tem que ler as par e ímpar e depois selecionar qual que ele quer, mas uma coisa assim seria... Na verdade, tu tem que receber todos os bits, tentar decodificar e quantizar lá, mostrar e quantizar todos os bits. Só que tu vai ter uma informação a mais, olha só, tu realmente só precisa desses 8 transmitidos. O último é só pra te verificar, olha só. Se ocorrer um erro e tu receber um deles errado, qualquer um deles, até mesmo de paridade, receber um dos bits errado, tu vai fazer essa verificação. O número de uns aqui é par? Não, é ímpar. Ah, então tem que ser 1. Fechou, ok. Trocou um dos bits aqui, qualquer um deles que tu trocar a sequência, olha só. Eu vou abrir aqui, supomos que tu teve um erro, em vez de receber essa palavra, tu recebeu essa palavra aqui, ó. Trocou um 0 aqui no meio. Aí eu vou fazer a verificação de paridade. Eu vou contar quantos bits uns tem aqui. Tem 1, 2, 3, 4. Ok, tem 4 bits em 1. Então eu esperava que o bit de paridade fosse 0, né? Porque é um número par. Certo? Certo. Só que chegou a paridade em 1. Opa, aconteceu um erro no meio do caminho. Eu ou vou descartar esse dado ou fazer alguma coisa com ele. Eu só tenho que saber que aconteceu o erro. Então isso... Tá, professor, pode dar um erro aí, pode trocar um 1 por um 0. No caso, der um atraso no tempo ali, deu um bit. Ele trocar o 1 pelo 0. Daí fica a mesma quantidade. Daí esse método não vale. Duas trocas, digamos. Duas trocas aqui. Vamos pegar o exemplo, esse mesmo exemplo aqui. Houve duas trocas. 0 pelo 1 e 1 pelo 0. Ok, houve uma outra troca aqui. Beleza. Agora voltou a ser um número ímpar de uns, né? Ok, agora a paridade deu certo. Daí esse método não serve. Não serve porque, olha só, tu inseriu pouca redundância, tu inseriu pouca informação a mais. É um bit só. Ah, tá. Entendi. Você consegue ver um erro. Se correr 2 erros, você não consegue ver. Entendeu? Tá, já falha o método. Entendi. Imagine o caso extremo em que eu quero transmitir essa palavra, só que eu quero ter certeza que vou transmitir ela muito bem. Eu posso inserir ela 2 vezes. Pois é. Aí eu vou poder conferir. Se acontecer um erro, vai vir diferente as duas versões dela, né? Pois é. Isso é um caso extremo que eu tô... A menos que dê um caso excepcional no universo dos bits que deu erro igual nos dois. Exatamente. Então, olha só. Redundância se refere a isso. Eu tô inserindo mais informações do que tu precisa para poder verificar a integridade no receber. Ele, ok? Interessante. A gente vai olhar especificamente isso aí. É essa função desse decodificador de canal aqui, que está dentro do sistema digital. Ok? Que bom que chamou a atenção nessa questão da redundância. Mas então, redundância é informação a mais. Para você ter ideia... Oi? Posso fazer uma pergunta? Pode parecer fora de contexto, mas assim, eu estou pensando aqui comigo nessa transmissão digital das TVs, tá? Aí quando eles perdem os bits, ali a imagem fica meio que como é que eu vou dizer? Sem os pedaços assim na imagem, quando ela perde os bits de informação. No caso da fibra ótica, se eu estou transmitindo essa informação, tá? Ele tem como perder alguma parte dessa informação ao longo do caminho, como acontece na TV digital? Vamos esclarecer um negócio só. Você tá falando em perder informação, né? O perder informação pode ser você receber e no decodificar ocorrer um erro. Ah, no decodificador, e descartar. Então. Isso, e aí tu pode dizer o quê? Olha, esse pacote não chegou íntegro. O que eu vou fazer com ele se eu percebi? Eu tenho um método, uma redundância para verificar se tá bom ou não. Ele estava ruim. Será que eu vou aceitar e vou tentar reproduzir esse pacote ruim, sabendo que ele chegou ruim? Ou eu vou descartar ele completamente? Quando tem uma imagem inserida ali por um hacker não é exatamente esse o medo que eu tenho por trás. Mas você pensa aí que no recebimento do sinal de TV digital existem corretores de erro. Bastante maiores que esse. Eles conseguem detectar muitos bits, conseguem inclusive corrigir alguns bits porque eles conseguem identificar a posição do erro que chegou. Mas, em geral, vai tornar pior a experiência de você pegar e botar um pedaço, daqui a pouco, uma imagem normal de uma pessoa, de repente metade da tela fica verde.
É muito pior você reproduzir uma coisa completamente feia assim, do que você simplesmente descartar o pacote e esperar chegar o próximo pacote do próximo frame e complementar aquilo ali. Se vocês observarem, Ainda tem umas mais- estratégias da TV digital que é quando ocorrem realmente muitos erros, de repente parte da imagem não se move, e de repente ela volta a se mover já lá na frente. Sim. Então isso aí tem a ver com isso, dele descartar os frames com erro. Os frames eu me refiro a frames, imagens da tela com erro, ou que não foram recebidos por algum motivo. Pode ser pacotes perdidos na rede, por exemplo. E só reproduzir aqueles que chegaram bons mesmo. Em redes de computador, vocês podem imaginar que uma troca de 1 bit... Imagina uma troca de 1 bit num endereço. Em vez de entregar no Brasil um pacote, ele vai entregar no Japão. Então, se um pacote qualquer em rede de computador, ele percebe a troca de qualquer bit, deu qualquer erro dentro dele, ele tem que ser descartado, porque afinal, se você não vai conseguir identificar onde teve o erro para poder trocar de volta o bit pro valor correto, você tem que jogar ele fora. Ele não serve mais pra nada. Interessante. É bem Sim. interessante isso aí. Vejam bem, então. Aqui tem uma representação exatamente daquilo que a gente viu lá no modulador e demodulador QAM, né? A partir de uma série de bits aqui, que já vai conter as nossas redundâncias e tudo mais, a gente aplica uma codificação de linha, que no nosso caso lá era PAN ou OAK. A gente aplicou uma modulação, que é opcional, a gente pode transmitir a sequência de bits direto para o canal, mas no nosso caso a gente queria poder alocar em diferentes frequências, então a gente modulava em torno de uma portadora, passava pelo canal, demodulou. Lembra que depois da demodulação surgia uma parte dos componentes voltava para o espectro original, que é perto de 0 Hz, e outra parte ia para o dobro, não é? Por causa do processo de demodulação com o produto lá entre a portadora e o sinal. Então, a gente filtrava, que no final a gente viu lá que um filtro bom era um filtro que fazia a integração do sinal ao longo de um período inteiro. Porque aí as componentes de alta frequência eram super atenuadas e as componentes de baixa frequência permaneciam. E esse sinal então era mostrado. A amostragem, a gente botava lá no nosso diagrama de fases lá, um eixo vertical com o amostrado da componente em fase e horizontal com a componente em quadratura, ou vice-versa, e a gente observava que aquela constelação transmitida, ela voltava a se replicar ali, no receptor. Só que ainda assim a gente tinha que tomar uma decisão e decidir se cada ponto capturado ali pertencia ao pulso mais alto ou mais baixo naquela região. Vocês lembram disso aí? Que basicamente era isso aqui que a gente tinha lá, um diagrama como esse, e a gente tinha que definir cada um desses pontos qual era o mais próximo, não é? Para tomar uma decisão e para isso a gente fazer um arredondamento. Sim. E exatamente no momento de fazer esse arredondamento e tomar essa decisão que vão ocorrer os erros. Não são erros em função do nosso circuito ser ruim, nossa tomada de decisão ser ruim. Mas o fato de que, por estar contaminado por ruído, o sinal vai se espalhar aqui em torno e pode acontecer, como esse exemplo aqui, ó, dessa amostra, exatamente aqui, ó, que ficou bem no limiar. Eu tenho que decidir, ela pertence a esse ponto de cima ou a esse ponto de baixo. A informação que eu tenho ao receber ela não me diz isso. Eu posso até dizer que, se vocês olharem essa amostra aqui do lado, essa mais à esquerda, ela está um pouquinho para baixo da linha, então eu vou arredondar para baixo. Mas essa de cima aqui eu não sei, eu vou ter que chutar um dos dois, eu posso arredondar para cá ou para baixo. Então, essa tomada de decisão é onde vão ocorrer os erros nos sistemas digitais, efetivamente. Antes disso, o sinal era analógico ainda. Que era após a amostragem. Ele era mostrado analógico, aqui na tomada de decisão que ele vai ter que decidir se aquele pulso mapeado vai resultar, por exemplo, num 00 digital ou num 01. Então, aqui que vão acontecer os erros. Não é problema, eu estou repetindo isso, não é problema do formato que o circuito é implementado, mas degeneração do sinal sofrida em todas as etapas aqui. Mas principalmente no canal. Ok? Ok. Ok. Aqui eu tenho bem ilustrado o que é essa degeneração de sinal e o que isso representa. Peguei aquela mesma modulação lá para amplitude de pulso, que é nossa velha conhecida. E aqui eu tenho, no tempo, vamos observar primeiro esse diagrama aqui, ó. O que acontece quando a relação entre a potência de sinal e a potência de ruído é bastante grande, 200 vezes. Eu só botei escrito linear para deixar claro que isso aqui não é dB, é uma escala linear. Se eu for tomar muitas amostras desse sinal aqui e observar como é que elas se distribuem, trocando esse eixo aqui, ó, de amplitudes para o eixo horizontal
Isso aqui é um histograma. Me diz quantas amostras no eixo vertical eu tenho aqui, cada valor obteve. Então, olha só, faz sentido eu dizer que, olha, em torno de 3 volts aqui, eu tenho muitas amostras, porque tem vários pulsos que chegam em 3 volts, né? Em torno de 2 volts, eu tenho muitas amostras, porque também é um valor nominal em que vou ter pulsos. Em torno de 1 volt também, porque é um formato do pulso que eu quero. Em torno de 0 também, porque é um formato de um valor de pulso, de amplitude de pulso, que eu considero válido de sinal. Você consegue identificar isso? Que, idealmente, os meus pulsos seriam... Todas as amostras deveriam estar aqui, aqui, aqui ou aqui, né? Sim. Fica claro para todo mundo isso aí. Qual a transformação que eu fiz entre o domínio do tempo e o histograma de frequências, de probabilidades de ocorrer cada um dos valores. E essa área em volta são errinhos. Esse espalhamento em volta, exatamente. Esse espalhamento em volta é causado por essa presença do ruído, olha só. Forma esse formato aqui, que é bem típico e a gente vai ver a representação dele depois. Mas o que é interessante para nós aqui? Se a gente adquirir um valor que foi aqui em torno de 0,25, vamos dizer aqui. Aqui. Vamos dizer que ele é em torno de 0,25, talvez seja uma amostra dessas aqui, ó. Tá bem próximo de 0, mas não está em 0. É fácil aproximar, né? E dizer que, isso aqui provavelmente é um pulso em 0. Eu vou arredondar ele. Se eu observar uma amostra aqui mais alta do que 1, mas quase 1,5, ainda assim está mais próximo de 1, eu vou aproximar. Eu vou dizer que ela foi um pulso com amplitude 1 recebido. Seria, por exemplo, uma amostra aqui. Aqui ainda tá bom, olha só, com essa relação entre sinal e ruído, potência de sinal e potência de ruído, ainda dá para diferenciar claramente quais foram os pulsos transmitidos e não é um grande problema. Aquele nosso receptor que a gente fez lá não vai errar quase nunca aqui. Agora, à medida que diminui essa relação e tem... A potência do sinal é mantida, só que tem um pouco mais de ruído presente. O que começa a acontecer aqui no limite entre eles, olha só. Antes a gente tomava aqui, por exemplo, 0,5, 1,5, 2,5, como os limiares de decisão. Quer dizer, o que está de 2,5 para cima é 3, 2,5 para baixo até 1,5 é 2, aqui, né? E a gente ia decidindo. E agora aqui, que se a gente observar bem nesse detalhe, ó, tem algumas amostras aqui que aparentemente são o resultado do que? Desse espalhamento que tem em torno de 0, naturalmente se espalharia um pouquinho para cá. E o espalhamento em torno de 1, naturalmente se espalharia um pouquinho para cá. Então é provável que algumas amostras que eram 0, em função de ter uma grande quantidade de ruído, pularam para depois do limiar, caíram do lado que a gente vai interpretar como 1. Isso é claro, essa relação entre o sinal contaminado com ruído e o espalhamento das amostras que eu vou tomando? Não, Sim. tô entendendo. Ok. Tô entendendo. E se eu piorar mais ainda essa situação aqui? Aí. Aí, Você foi. 50 foi com a ou 20. Aqui eu já não consigo, nem no domínio do tempo eu consigo identificar muito bem quais são os pulsos, né? Apesar de todos os exemplos terem a mesma sequência de pulsos exatamente, ó. Eu não consigo mais identificar claramente o domínio do tempo. Se eu pegar a probabilidade de amostras, simplesmente todas elas já se taparam. Já se se confundiram, exatamente. Ó, se sobrepuseram. Então, realmente aqui vai ter muito mais erros nesse exemplo do 50 do que lá no 200, que a gente consegue ver separado direitinho. Mas ainda assim, se eu for olhar bem claramente aqui, ainda pode ser que volta e meia uma amostrinha do 0 pode cair um pouquinho para lá. Ou volta e meia uma amostra do 1 pode cair para o outro lado. A probabilidade é muito pequena. Mas aqui a probabilidade de uma amostra cair do outro lado é muito grande, né? sim, porque tem mais dados ali para escorregar para a próxima amostra. Tá mais espalhado em torno dela, né? Uhum. Ok. Beleza, eu só queria que vocês entendessem que tem essa relação entre o que a gente observa no tempo e a probabilidade de pegando muitas amostras onde elas vão cair. Mas eu particularmente analisando o gráfico, assim, ó, parece para mim o de cima ali, pelo menos, não variou muito. Daqui pra cá? Mas do D50 ali para... É 20 aquilo ali? De 200 pra 100? Isso. E depois... Os dois primeiros parece que não variaram muito. Nem os dois de baixo, um pro outro, no caso. Mas se tu for comparar o primeiro com o último, ele variou pra caramba. Mas olha do primeiro aqui, ó. Qual era a probabilidade de uma amostra estar em torno de 0,5 aqui
E qual a Quase probabilidade nada. ela tá em torno de 0,5 aqui? Aí um pouquinho. Já é um pouquinho, né? Uhum. E nos de baixo nem se fala, né? Que eles já ficaram completamente confusos e no último a gente não conseguiria nem diferenciar eles. Quase impossível. Como é que eu faria pra arrumar esse erro aí, professor? Como o ruído é uma componente estatística, tu não consegue prever ele. E como ele está na mesma banda de frequências que o sinal, tu não consegue filtrar ele. Quer dizer, aqui, nesse último caso do 20, simplesmente tu vai ter erros, tu vai poder estimar, chutar qual tu acha que é, definindo também limiares aqui, ó. Pode ser definir um limiar na metade aqui e dizer quando uma amostra vem para cá ou para lá, qual seria a estimada, mas vai estar sujeito a um monte de erros, sem dúvida nenhuma. Professor, então isso aí é problema do sistema físico. Não tem o que fazer. Tem como corrigir só se corrigir na base lá no demodulador, no modulador. Não é exatamente o problema no modulador demodulador, mas na relação entre a potência do sinal recebido e a potência do ruído recebido. Então eu posso aumentar a potência do sinal transmitido. Ah, tá. Se tu não tiver como atenuar o ruído, tu tem como amplificar a potência do transmitido. Do sinal transmitido. O que eu posso fazer também? Eu posso aproximar mais o receptor do transmissor para que seja menos atenuado. E aí esse ruído que o próprio receptor insere vai representar menos. Ou seja, a relação sinal-ruído também vai ser mais alta. Ou então, vocês podem imaginar que em vez de eu transmitir 4 pulsos, eu poderia ter transmitido só 2 pulsos aqui, ó. Se fosse só 2 pulsos, um em torno de 0,5 e outro em torno de 13,5 aqui, menos pulsos, a probabilidade seria menor, né? Deles se sobreporem. Sim. Daí o sistema fica lento. Exatamente, reduz a taxa de dados. É uma possibilidade. Isso aí que eu ia falar. Se a tua intenção era transmitir a rápida de informação e tu cortou pela metade o sinal que tu tá transmitindo, vai ficar muito mais lento. Exatamente. Vai ser o dobro de tempo. Mas se o teu problema é ruído, tu resolve. No caso, né? Pelo menos tu consegue manter a transmissão e não vai gerar uma quantidade enorme de ruído, de erros, como gerariam aqui. Porque afinal, adianta tu transmitir com uma alta taxa de dados com uma grande quantidade de erros? Tu não vai saber o que tu tá transmitindo? É melhor baixar e transmitir menos. Mantém a comunicação, pelo menos. Perfeito. A gente vai evoluindo nisso aqui, a gente vai generalizar de uma forma bem interessante essa relação entre erros e taxa de dados. Ei, professor, daqui a pouco nós vamos estar agradecendo quando a internet está lenta. Na verdade, quando ela fica mais lenta na Wi-Fi, pelo menos, é porque realmente ele está reduzindo a taxa de dados por causa que está vindo muitos erros. Isso faz sentido. Sobre um pouco de estatística. Interpretando aquele comportamento do ruído ali, que eu peguei uma amostra daquele ruído ali inserido naqueles sinais, e eu posso dizer para vocês uma coisa. Em geral, esse ruído ele vem com uma média zero. Ele não se manifesta na frequência zero, em DC. E ele é caracterizado pelo desvio padrão dele, em torno do zero. O que significa? Um desvio padrão maior? O desvio padrão é calculado por essa expressão aqui, que é você pegar uma média do sinal, subtrair de cada uma das amostras a média do sinal. Nosso caso é zero, então não muda muita coisa. Mas eleva essa medida ao quadrado e faz aproximadamente aqui a média entre todas as amostras somadas ao quadrado e raiz disso. Se vocês procurarem isso aqui, é muito similar, a não ser pelo ECN-1, à definição de RMS. Sim, eu tava pensando nisso, que é para tornar tudo positivo e não ter o problema do zero, né? Isso aí. Quer dizer, tanto o RMS quanto esse desvio padrão, eles representam o desvio que um sinal tem em relação a uma média. Vocês já tinham essa ideia, não é? Sim, do RMS. Em sinais AC, a gente mede o RMS, porque afinal a média dele é sempre em torno de zero, né? Sim. Ok, então, esse é o primeiro ponto da estatística. O uso do desvio padrão para representar o quanto ele desvia. Para nós, o desvio padrão é muito similar ao cálculo do RMS, principalmente quando o número de amostras é bastante grande. E o segundo ponto, existe uma outra variável que se chama variância, que é o quadrado do desvio padrão. Se a gente for observar aqui, é simplesmente tirar a raiz fora aqui, ó, do desvio padrão, vira a variância, porque ela foi elevada ao quadrado. Essa variância, ela é exatamente análoga, em sinais elétricos, à potência que tem o nosso ruído. Quer dizer, vamos pegar o exemplo aqui de cima. Eu vou pegar todas as amostras que são tomadas em torno de zero aqui. São essas aqui, ó, de todos os pulsos gerados em torno de zero. Eu vou calcular o desvio padrão de todas essas amostras aqui recebidas em torno de zero. Vai dar algum valor, talvez 0,1, 0,2 aqui.
que vai dar um desvio médio em torno aqui do valor 0. Esse desvio padrão elevado ao quadrado me diz qual é a potência de ruído que eu tenho no sinal, por quanto ele desviou em média aqui em torno. Da mesma forma, em torno de 1 também. Se eu pegar todas as amostras, impulsos que vieram em torno de 1, que são essas componentes aqui, que no histograma aparecem aqui, realizar o cálculo do desvio padrão dele, vai ser o RMS desse ruído, por quanto desviou em torno do valor ideal. Isso aqui é uma análise estatística. De qualquer sinal, isso pode ser feito. O que é legal a gente tentar generalizar isso e olhar em função do desvio padrão? Ou da variância? Eles têm um comportamento, a maior parte das fontes de ruído, bastante conhecido e vão gerar essa curva aqui, que a gente conhece como distribuição gaussiana. Então, analisando essa curva aqui, que a gente chama de distribuição natural ou gaussiana, olha o interessante. Vocês veem aqui que essas faixas são delimitadas por mais um desvio padrão, menos um desvio padrão? Por Sim. mais 2 desvio padrão e menos 2 desvio padrão? Aham. Então, se eu tenho a informação de qual desvio padrão que o sinal tem em torno da média, eu posso estimar aqui, olha só, dentro dessa faixa de mais um e menos um desvio padrão, vão estar 68% das amostras. Bah. Isso é uma distribuição natural que acontece em diversos fenômenos da natureza. Se eu pegar 3 desvio padrão, menos 13 mais 3, 99,73%. Vai estar aqui dentro. Só sobra o quanto? 0,27 aqui. Se eu pegar 4 desvios padrão, todas as amostras tomadas dentro de 99,994% das amostras tomadas vão estar dentro dessa faixa de mais ou menos 4 desvios padrão. E uma probabilidade muito pequena de que essas amostras caiam fora disso aqui. 0,003%. Bastante baixa. E 0,003% que cai para o outro lado, claro. Olha só, 0,003 para cá, 0,003 para cá, e somando isso, mais o 99,994 dá 100%. Então, olha só, caracterizando isso, eu consigo olhar bem, porque se eu sei que o desvio padrão do meu sinal tem um determinado valor, eu posso dizer, olha, se entre esse pulso aqui, que está em, vamos supor que era aquele nosso pulso lá com amplitude 0, e o pulso com amplitude 1, que vai estar aqui do lado, que vai ter um desvio padrão muito parecido, supomos aqui, ó, pulsos adjacentes, né? Esse aqui é amplitude 1, esse aqui é amplitude 0. Existe aqui no meio uma pequena sobreposição entre essas duas curvas, não é? Que são aqueles mesmos histogramas que a gente viu lá em cima. Sim. Qual a probabilidade de um pulso que foi gerado com 0 cair depois, vamos dizer, de 4 sigma aqui, a 4 desvios padrão, para cá? É os 3 milésimos%. Isso aí, 3 Aquele milésimos por 0,0. cento. É uma probabilidade bastante baixa, né? Muito Sim. baixa. Vamos ver aqui. 30 erros por milhão, acho que isso aqui corresponde. É bastante pouco. Então, essa probabilidade com essa distribuição de cair, de gerar um erro. De cair para o lado de cá, por exemplo, desse limiar, se a gente definisse como sendo limiar entre os dois pulsos. O que acontece se eu tenho o mesmo desvio padrão? Olha só, mesmo desvio padrão significa a mesma potência do ruído. Só que o outro pulso, agora, ele está mais próximo aqui, ó. Aqui tem o pulso correspondente a 0, esse aqui é o pulso correspondente a 1, e a distribuição dele é aproximadamente essa aqui. Estimando ela. Bem no centro entre os dois, vamos dizer que deu em torno daqui, ó. Aqui seria o 0,5. Qual a probabilidade de erro que eu vou ter agora na decisão? Observem bem, eu enviei um 0. Só que eu tenho esse desvio padrão que eu conheço, que tem a ver com o RMS do ruído, 3 desvios padrão, dá aqui no meio do limiar. Para que eu enviar um 0 e ocorrer um erro, tem que corresponder a essa área aqui, ó. Dessa probabilidade aqui. Significa que se 99,73% estão aqui dentro dessa faixa, até aqui, vamos ver o que sobra disso aqui. De 99,73%, sobra 0,27, né? Dividido por 2. Dividir por 2, Zero. porque metade está aqui e metade está aqui, Zero. né? 0,13. Em torno de 0,135. 0,13%, né? Em torno disso. Então, qual a probabilidade de eu enviar um 0 e ele ser reconhecido como 1, ele cair no lado de cá? 0,13%, que corresponde a 1.300 por milhão, mais ou menos. Vocês estão entendendo Sim, aumentou. qual é o objetivo dessa análise? É
eu estou relacionando a distância entre os dois pulsos transmitidos, que é relacionado com a potência do sinal mesmo, com o desvio padrão que é causado pelo ruído. E eu consigo, de uma forma sistemática, dizer, olha, a probabilidade de erro é essa. Como é que eu faço para aumentar a probabilidade, diminuir a probabilidade de erro? Eu afasto esses pulsos mais, boto eles mais distante, ou eu dou um jeito de conseguir que a variância do erro seja menor. Para que essa probabilidade de cair depois do limiar seja menor. Essa distância é a potência? A distância entre dois pulsos adjacentes aqui, olha só, entre esses dois, por exemplo, ou a distância média entre cada um desses quatro tem a ver com a potência do sinal. Ah, com amplitude, né? Com a amplitude ou potência do sinal, isso aí. A amplitude então, é ligada à potência do sinal. Sim, com a potência. E a distribuição em torno de um valor aqui tem a ver com a amplitude ou potência do ruído. Do ruído, tá. A amplitude ou potência do ruído é calculada pelo desvio padrão ou RMS, do próprio ruído. Certo? Sim, professor. Aquela Sim. variância ali que o senhor falou que tem que diminuir, no caso é a quantidade de informação? Não, seria a taxa de erros, digamos. Tipo, ali que tu tem a menor ali, que tu vai pegando um pedaço menor da onda. É a quantidade de informação. Por exemplo, se tu pega a onda inteira, tu teria informação em todo o comprimento da onda, né? Se tu começa a pegar... Só um pouquinho. a onda Isso aqui menor, eu estou analisando a distribuição conforme está aqui, ó, nesses gráficos de histograma, certo? Qual a Sim. probabilidade de pegar uma amostra? Ela está naquela faixa ali. Certo? Ah, entendi. Então é uma informação por onda, no caso. Eu não consigo concordar muito bem da forma que tu está fazendo a afirmativa, mas eu vou tentar fazer de outra forma essa representação, ok? Tá. Imagine que isso aqui corresponde a dois desses pulsos aqui em cima. Tá. A somente esses dois. E esses pulsos aqui representam qual a probabilidade de eu pegar qualquer amostra desses pulsos em cima aqui e elas estarem distribuídas em torno dos valores ideais, não é? Então, vamos dizer que cada uma delas corresponde a um desses casos aqui. Ó. O desvio padrão em torno disso aqui representa quanto ruído tem essa amostra, que é caracterizado por desvios padrão. Tem uma fórmula para calcular ele lá, certo? E Certo. a distância entre os centros dos dois pulsos tem a ver com a potência do sinal. E nosso caso aqui está bem exagerado, olha só, a potência do sinal é tão grande que esses pulsos estão bastante afastados aqui, ó. Se a gente for olhar aqui, isso aqui está muito mais do que 5, 6 ou 8 desvios padrão aqui, de distância um do outro, dos centros, né? Estimando aqui. Vamos que fosse 5 desvios padrão, 6 desvios padrão. Ok? Certo. Ok. Já que nós tomamos uma abordagem bem simples, a gente sempre toma o centro entre os dois pulsos para decidir. Eu tomo o centro aqui como sendo decisão. Se eu pegar uma amostra depois de filtrar e amostrar o sinal e ela estiver à esquerda, eu vou dizer que parece mais com esse pulso aqui, que é o 0 no nosso caso. Se essa amostra cair à direita, qualquer lugar aqui, eu vou dizer que essa amostra corresponde ao 1, que no nosso caso, aquele pulso lá, corresponde a 1. Certo? Isso aqui é o resultado das amostras depois do sinal filtrado, lá no receptor. Ok. Esse aqui era um caso muito bom, porque eles estão bem longe um do outro. A potência do sinal, que é a diferença entre os centros desses pulsos aqui, está bem grande. O outro caso que começa a ficar menos ideal e pode causar erros é... Agora eu pego esses dois pulsos, eu vou replicar essa outra situação aqui no outro desenho, e eles não estão tão afastados assim. Mas, pelo contrário, eles estão bem próximos, porque tinha muito mais ruído do que eu estimava no meu sistema, de repente, e eu vou colar ele por cima aqui, para que eles se cruzem bem no -3 aqui. Nesse caso aqui, pegando de volta lá os meus mesmos dois pulsos, que eram um pulso 0 e pulso 1. Quando o pulso estiver mais próximo disso aqui, eu vou dizer que ele é um 0. Quando o pulso estiver mais próximo disso aqui, eu vou dizer que ele é um 1. Só que, o que vai acontecer aqui no meio? O meu limiar de decisão está aqui no meio, que eu fiz coincidir com 3 sigma só para facilitar a nossa interpretação. Quando essa distribuição gaussiana aqui, que era equivalente a um pulso 1, eu transmiti no transmissor um pulso 1 efetivamente. Tinha uma representação binária lá, correspondia a uma combinação de bits.
Mas, às vezes, ele vai cair pra cá do limiar e vai ter que corresponde a essa área aqui, ó. A probabilidade dele cair nessa região aqui que se estende aqui. É pequena a probabilidade? É pequena. O que que cai, É professor? pequeno. Como? O que que cai aí? Cai O aqui que se... que é? É uma análise, é alguma coisa que tá, tipo, analisando a onda e em um momento ele pega a onda ali. O que que é essa coisa que pega a onda naquela pontinha ali, entende? É isso aqui, olha só. Eu tô mostrando, correspondia, vamos dizer, a essa onda aqui. E depois de eu filtrar ela e fazer... Aquele tem um momento que a gente faz uma amostragem do sinal, não é? Vamos comparar do tipo... Essa região aqui, ó. Se eu pegar amostras isso aqui, que pra mim parece estar em torno de 1, né? Não tá em torno de 0, não tá em torno de 2. Ou não, ela tá mais ou menos no meio aqui. O 1 seria aqui, mais ou menos. Pegando amostras isso aqui. Se eu pegar algumas amostras aqui, de repente elas estejam mais próximas de 1, tipo aqui a parte de cima. Ou outras mais embaixo estão mais próximas de 0. Isso corresponde a... Eu tô mostrando várias vezes o sinal no receptor e algumas vezes eles vão cair realmente próximo do que foi transmitido, corretamente, em torno do 1 aqui. Algumas vezes o ruído é tão grande que umas amostras que eu tomar podem cair mais pra cá, espalhadas mais pro lado. Efeito do ruído. E algumas vezes, uma probabilidade muito pequena, elas vão cair depois do limiar. Aqui, pro lado de cá. Se caiu depois do limiar, eu vou dizer pra elas, olha, no receptor parece que foi transmitido um 0. Porque afinal elas estavam pra cá do limiar, decisão. Quando na verdade na origem foi transmitido 1. Entendeu o efeito disso? Da origem dessa questão, ruído faz com que se espalhe em torno. E às vezes o ruído pode ser muito grande e pode cair pro lado de cá. Então eu transmiti efetivamente um 1 naquele pulso, mas de vez em quando caiu pro lado do 0. O oposto também é válido, porque de vez em quando eu vou transmitir um 0 e lá uma a cada, ou então 3 milésimos de por cento, às vezes vão cair pra cá. Desculpa, eu tenho que pegar correspondente isso aqui. A gente calculou antes, em torno de 0,13% a probabilidade de ele cair pra cá, o 0, e eu achar que foi transmitido um 1. Da mesma forma acontece, que é correspondente a essa área aqui, ó. Que pertencia à curva do 0, só que ela caiu para o lado do limiar. Então, da mesma forma que eu vou transmitir um 1 e de vez em quando eu vou interpretar ele como sendo um 0, um pulso 1 vou interpretar como sendo um pulso 0, às vezes pode acontecer eu transmitir um pulso 0 e, estatisticamente, por causa da variação causada pelo ruído, eu vou cair para o lado do limiar e eu vou achar, é mais parecido com um 1. Eu vou dizer que foi um 1. Isso são erros de decisão. Hein, Bernardo? Tu tá conseguindo mais ou menos acompanhar a relação entre as coisas? Sim, professor, estou entendendo. Ok. Mas a minha pergunta é o seguinte, professor. Eu analisando ali que tu botou ali no. Como é que é? É 3. É 3 como é que é o nome daquilo ali? Sigma, os 3 desvios padrão. Ah, tá. 3 sigma ali que é o desvio padrão, tá? E aí eu vejo que ali o sinal 1, às vezes, muito raramente vai chegar no sinal 0, não vai? Muito raramente vai exceder os 3 desvios padrão, tu quer dizer? Isso. Uhum. Mas a minha pergunta é o seguinte: tem como só um desse sinal cair no desvio padrão e o outro não cair? Não, né? Como Eu não entendi tua pergunta. o ruído ele é mais ou menos distribuído de uma forma uniforme. Se tu observar, em torno de todos os pulsos, o desvio é mais ou menos parecido, né? Sim, é bom. Então, Pode acontecer de realmente o ruído se comportar de uma forma diferente em torno de um ou de outro. Mas para nós não é tão interessante a gente procurar um comportamento muito avançado, mas entender essa relação. Tu entende que a cada momento eu vou tomar uma amostra do sinal. De vez em quando essa amostra do sinal vai... A gente pode projetar ela aqui nessa linha aqui no eixo horizontal, né? De vez em quando ela vai ficar muito perto do valor ideal, por exemplo, próximo do 1, e vai ser fácil de decidir. De vez em quando ela vai cair mais pro lado, de calma pro lado de lá. Não, eu entendi. Ok. Entendi. Como eles são uniformes, nunca vai acontecer essa hipótese, então. Como eles são uniformes distribuídos em torno dos pulsos de uma forma mais ou menos uniforme. Nesse caso, não. Esse comportamento do ruído, que é bem típico, isso não acontece. É muito parecido com o comportamento dos... Muito raramente também o sinal 0 vai cair ali também no próximo ao 1. E como é que ficaria esse gráficozinho ali debaixo, agora com os dois mais próximos um do outro? Ficaria como esse aqui. Olha só, esse segundo aqui da direita. Olha só, um pouquinho ele se sobrepõe aqui, ó.
Uhum. Ou então como o terceiro aqui, que bastante se sobrepõe aqui no meio, se for observar. Uhum. Uhum. Ficaria mais ou menos assim esses gráficos correspondentes a isso aqui. Na verdade, aqui não mostrou exatamente a representação de cima. Eu teria que estender um pouquinho essa visualização um pouquinho mais pra cá, né? Pra que eles realmente ficassem um pouco mais sobrepostos, né? Não, eu entendi, professor. Ok, Entendi. corresponde àquilo ali em cima. Vocês entenderam a análise da questão, então? A distância entre os centros deles corresponde à potência do sinal. E a distribuição em torno desses valores é a potência do ruído. Se a potência do ruído for muito grande, muito frequentemente vai acontecer esse pulo para o lado errado. E é isso que a gente está analisando da forma estatística. Quando a gente decide que um sinal era um valor, provavelmente ele era um zero transmitido, só que na verdade ele era um 1 e o ruído causou esse erro na decisão. A gente pode observar com mais detalhes aqui. Eu vou pedir para vocês olharem isso aqui como tarefa depois em casa. Dêem uma olhada no que diz aqui sobre estatística, a interpretação disso aqui nesse portal estatística aqui, que ele esmiuça em detalhes aí como é a interpretação desse desvio padrão, como é o cálculo. E existem formulações matemáticas para dizer exatamente qual é a área que o gráfico tem aqui, ó, além desses limites. Por exemplo, esse exemplo aqui, ó, 2.2, ele pergunta qual a probabilidade de uma determinada variável exceder o valor de 2.3, deixa eu ver qual era o exemplo que eu olhei exatamente aqui. Qual a probabilidade de uma variável exceder 2.75 nesse gráfico aqui? Que é, qual a probabilidade de ela cair além desse cantinho aqui, ó? 0,3%. Existe uma formulação matemática, mas você também pode consultar isso aí diretamente em tabelas, ok? Não é o que eu vou pedir para vocês avançarem, mas o importante para vocês é entender. A largura desse espalhamento das amostras tem a ver com a potência do ruído. Os centros dessas aglomerações aqui de amostras têm a ver com a potência do sinal. Quando a potência do ruído for significante em relação ao sinal, a gente não consegue mais diferenciar bem na hora de tomar decisão no receptor. Professor, só me dá um minutinho que eu vou ter que me ausentar um pouquinho, mas eu já volto, tá? Bom, mas então, o ruído em telecomunicações, como é que a gente observa ele? E onde ele surge? Primeiro momento, a gente tem que lembrar sempre disso, que o ruído se refere a um processo estatístico, que é, eu consigo prever mais ou menos onde no espectro ele vai estar, quais as frequências ele ocupa, mas eu não consigo dizer exatamente qual é a próxima amostra dele, como as amostras vão ser tomadas. Portanto, eu não consigo achar uma periodicidade nele, eu não consigo remover ele do sinal, portanto. Ele é uma distribuição estatística. Quando a gente faz uma análise do espectro no FFT, que é a transformada rápida de Fourier, que a gente faz no nosso simulador, por exemplo, a gente tem uma aproximação do ruído. Porque a gente tem mais ou menos algumas componentes lá que dizem onde é que as componentes do espectro estão mais fortes. Mas a FFT é uma aproximação como se aquele fosse um sinal periódico, quando ele não é um sinal periódico, ruído. Então, lá na aula sobre sistemas analógicos e digitais já tinha comentado isso, mas naquele momento não fazia muito sentido para nós. Porque, olha só, os sinais periódicos, quando a gente faz uma análise de FFT, uma análise de Fourier ou uma transformada rápida de Fourier, como é essa aqui, os sinais periódicos aparecem como componentes bem discretas, bem claras no espectro, porque eles se repetem. E um sinal que não se repete aparece como muitas componentes espalhadas na frequência lá. Ok? Mas se a gente somar as potências dessas componentes na frequência, a gente tem a potência desse sinal não periódico. Mas é só uma aproximação, por isso que eu digo às vezes para vocês, ó, se a gente quer ver realmente esse efeito, vamos simular bastante períodos, porque aí fica mais parecido do que seria na realidade esse sinal. Fica melhor determinado como é que é a distribuição espectral dele. Ok. Mas a potência do ruído, então, ela pode ser estimada. A potência, não exatamente o comportamento dele no tempo. A variância do ruído é sua potência. A variância é aquele conceito que a gente viu ali em cima, que era o quadrado do desvio padrão. Como a variância dele equivale à potência dele, a média dele, inclusive, é zero. A gente já viu lá, geralmente ele está distribuído em torno de um valor zero. E ele causa perturbações em torno do valor do sinal original. Como a gente observou já nas simulações que a gente fez, os pulsos nem sempre chegam com valor bem certinho, bem retangulares. Eles se espalham ali em torno. Se a gente observar a distribuição espectral, então, desse ruído, a gente tem uma densidade espectral. Por isso que eu estava dizendo aqui em cima, ele se espalha por tantas componentes no espectro que não dá para dizer qual é a amplitude dele tomando uma componente, mas a gente diz, olha,
mais ou menos tem tantos watts de potência por cada hertz aqui no espectro, ou nessa faixa de frequências de interesse aqui tem tantos watts. Então a gente fala de uma densidade espectral do ruído, e a potência do ruído total é a densidade espectral, que a gente chama de N0, vezes a largura da banda que ele está ocupando. A gente basicamente está olhando para essa área que tem aqui embaixo. Aqui nesse gráfico, eu botei uma representação desse sinal num periódico como ruído, como um formato geométrico aqui, mas a gente vai ver logo em seguida que, em geral, essa densidade espectral do ruído ela é mais ou menos constante nas frequências. Então, por isso, densidade espectral independente da frequência, a gente pode multiplicar pela largura e vai dar a nossa potência estimada do ruído. Olha, interessante isso aqui. Quanto maior a largura de banda que a gente considera, mais a gente vai ter ruído, então, né? Maior vai ser a potência. Isso já é uma coisa considerada desde aqui. Não confundir com interferência. Chamando atenção, a interferência se origina numa fonte que pode ser reconhecida. Interferência geralmente também tem um comportamento sistemático. A gente consegue observar uma periodicidade dela, porque ela tem uma origem em alguma parte do sistema ou em outro sistema adjacente cujo sinal está invadindo a banda ou o canal. Por ela ser muitas vezes periódica, a gente pode visualizar ela e inclusive pode sugerir formas de remover ela. A gente pode ter filtros seletivos para ela, de diversas formas. E pode se visualizar por componentes predominantes no espectro quando não há um sinal de comunicação. Quer dizer, a gente quer verificar se tem ou não tem interferência, a gente não bota sinal de comunicação no canal, a gente só captura o sinal e manda demodular ou decodificar simplesmente o que está no canal. Aí a gente vai conseguir observar claramente se tem ou não tem ruído. Desculpe, se tem ou não tem uma interferência. Porque ela vai estar ali mesmo que não tenha nenhum sinal no canal de comunicação. Ok, fechamos até aqui a interferência. Agora nós vamos voltar a falar sobre o ruído, ok? Só pra gente tentar diferenciar. Professor, ruído pode ser uma coisa natural? Sim. Porque ruído tu vê em qualquer lugar, né? Em qualquer coisa pode causar um ruído no teu sistema. Não necessariamente uma coisa tipo um circuito, uma coisa tipo que seria a interferência, né? Ele é um sinal natural, assim. Toma cuidado com o ruído, a gente não se refere a som, né? Isso aqui tem a ver com uma componente de sinal, não é? Uma componente de sinal que tem a mesma natureza do sinal. Ok. Sim, eles têm origens naturais, na verdade. Em radiofrequência, que é o que a gente está mais acostumado a ouvir falar sobre interferência em telecomunicações, não tem muitas fontes naturais de radiofrequência, assim, em bandas de frequência centenas de megahertz. Em geral, eles são de origem humana, efetivamente. Muitas vezes ocorrem até sem intenção, né? Uma descarga atmosférica de um raio, ele gera componentes de diversas frequências, então ele vai ser uma interferência bem forte, mas uma duração curta, né? Que vai ocupar aquela banda do canal de comunicação durante aquele momento. Pode ser de origem natural, sim. Mas então ele também é uma interferência. Nesse caso, uma descarga atmosférica é bem difícil de prever ele, né? Sim, realmente é bem difícil de prever ele. Então ele tem quase uma distribuição estatística, né? A gente não consegue remover ele, a interferência. É meio confuso para mim quando as variáveis elas são estatísticas. Exatamente. Elas são tipo não conhecidas e aí tu dá essa prevenção, tu prevê esses valores, entende? Sim, tu prevê como elas vão se comportar, mas não exatamente como elas são, né? Como elas são, isso. Isso é bem... essa questão aí, por isso que eu tô abordando lentamente essa questão de estatística, porque a gente não tá acostumado. A gente tá acostumado a querer ver o sinal no domínio do tempo, inclusive, né? E que ele tem um comportamento bonito que a gente observa, as transições. São muito exatas e elas já sendo exatas, elas já são confusas às vezes de tu identificar. E aí tu tem variáveis que se modificam durante o tempo e tem interferência de outros valores e tu tem que identificar aquilo. Aí tu tem diversos sistemas de acrescentar valores, retirar valores, entende? É meio confuso para mim essa parte, essas coisas. Sim, exatamente, estou tentando inserir esse assunto. Vocês conseguem interpretar dessa forma, então, que o sinal vai ter uma determinada potência que vai ficar excursionando em torno do valor que tu quer, realmente, mas muitas vezes ele não vai ser tão próximo assim do valor que a gente quer. A gente não consegue exatamente prever ele, porque realmente o ruído de origem eletrônica ou fontes de interferência que tu não consegue identificar aí, que entram no canal de comunicação, vão ter esse espalhamento no espectro. Okay? O que acaba a gente sabe, às vezes a gente tem a informação do que, como que eu vou dizer, a gente vai receber uma informação e a gente sabe o que não é aquela informação
e aí começa excluindo esses valores que tu sabe que não são o que tu tá procurando, né? Pode ser, mas pode ter um pingo de fazer sentido isso. Eu tô tentando interpretar o que tu tá me dizendo. É. Excluir o que não é. Ok, tu pode excluir o que não é, por exemplo, observando a banda de frequência deles, né? Ah, quando tu Isso. captura um sinal com osciloscópio, o teu sinal tu sabe que é 1 kHz. Só que tu tá observando várias componentes de 60 Hz lá. 60, 120 Hz. Tu desconfia que seja Isso. da rede, né? É, tipo um passar baixas ali, tu já Isso. não passar altas, né? Tu já Tu já exclui elas, passa baixo. beleza, tu excluiu elas porque tu olhou o espectro de frequências dela e disse, ó, essa banda não me interessa, então os componentes que estão nessa banda aqui eu tiro fora. É isso que tu consegue fazer. Isso aí é uma interferência, né? Isso é uma interferência porque tu sabe de onde ele vem, né? Tu tem uma noção de onde ele vem. Mesmo que tu não saiba exatamente a origem, tu consegue perceber o comportamento que se repete, né? Periódico. Então tu consegue eliminar ele por esse aspecto. O ruído não. O ruído não é periódico, então é mais difícil lidar com isso. Por isso que a gente tem que analisar o efeito dele e dizer, olha, ele vai acontecer. Vai sempre acontecer. Mas a gente não consegue excluir ele completamente. Considerando então todas as fontes de ruído, as principais e que vão limitar os nossos sistemas físicos, digamos, em bandas de frequência que realmente só tem um transmissor transmitindo, que não gera interferência de outros, em canais bastante bem comportados, são o próprio ruído causado pela circulação de cargas elétricas nos condutores ou nos semicondutores. Eu trago aqui umas explicações resumidas do que são duas fontes de ruído. Uma delas é o ruído térmico. Todo dispositivo é sujeito a ele, porque tendo uma carga elétrica circulando, vai existir geração de ruído. Olhem essa expressão aqui, ó, de como se estima o valor RMS de tensão do ruído térmico em um determinado dispositivo. Ele tem uma constante aqui, que é chamada constante de Boltzmann, que é esse K, 4T, temperatura em Kelvin. Quando é que corresponde a 0 Kelvin? Menos 273 graus Celsius. Então a gente já está sempre em 270 ou 300 Kelvin por um padrão. A gente já começa em 300 Kelvin nas temperaturas ambientes. Resistência do componente e ΔF, largura de banda do canal ocupada. Então se a gente fizer esse produto aqui, fazer raiz quadrada disso, a gente tem aproximadamente qual é a tensão RMS desse ruído gerado. A tensão RMS, se eu levar ao quadrado essa tensão RMS, a gente estima a potência que corresponde a esse ruído. Ou eu simplesmente tiro fora essa raiz quadrada aqui. Eu tenho qual é mais ou menos a potência do ruído. O que quer dizer isso? O que nos leva a pensar sobre o ruído térmico? Olha, tem muito a ver com a temperatura, né? Porque ele é proporcional. Se eu tirar a raiz quadrada fora para ter a potência, se eu corto essa raiz quadrada fora, eu vou ter V ao quadrado, que corresponde à potência. Então, é proporcional exatamente à temperatura. O que mais? Olha, se eu pegar uma banda de frequências mais estreita, eu vou ter menos ruído também. Menos potência de ruído, perfeito. É uma outra conclusão. Resistência. O fato dessa resistência estar aqui tem a ver, sim, com a resistência usadas nos componentes eletrônicos, mas tem mais a ver com uma filtragem que os sistemas causam, mas o ruído também é proporcional ao valor da resistência. O que é mais interessante? Citando um exemplo aqui, câmeras de ultra alta sensibilidade, como usadas em telescópios, por exemplo, o que elas fazem? Se resfria o sensor a temperaturas criogênicas que chegam lá a 2, 3, 4 Kelvin, são temperaturas bem baixas, para reduzir a quantidade de ruído térmico que o sensor da câmera está gerando. E conseguir capturar um sinal com uma intensidade muito menor, sem que o ruído tome conta. Faz sentido para vocês isso aí? Essa fonte de ruído térmico ocorre em qualquer dispositivo eletrônico, não tem como evitar. Se vocês procurarem alguma coisa sobre isso aqui, é bem legal, alguma coisa sobre telescópio espacial, exploração espacial. Em geral, eles falam sobre isso aqui, sobre a temperatura que o sensor tem que operar para conseguir capturar aquela determinada imagem. Os nossos sensores de câmeras, nosso telefone, nossa webcam, câmeras de vídeo que a gente tem acesso aí, o sensor é feito para trabalhar em torno de 300 Kelvin ou até mais do que 25 graus Celsius, que é equivalente aproximadamente a 300 Kelvin. Então quer dizer que se a gente observar bem de perto e quiser capturar cada um dos pixels com bastante alta resolução, vai chegar num ponto que a gente vai ver o pixel variando, apesar do nível de luz efetivamente sendo percebido no ambiente não variar. Esse é o efeito do próprio ruído térmico que o sensor gera.
Existe também um segundo fonte de erro muito grande, que é chamada ruído shot, que ocorre nos mesmos dispositivos, só que predomina semicondutores, que são aqueles dispositivos que têm junções PN, que têm MOSFETs e tudo mais. Nesse caso, a gente pode estimar a potência do ruído pela corrente que ele representa. 2 vezes a carga de um elétron, Qzinho, vezes a corrente DC que passa pelo condutor, vezes B, que nesse caso B corresponde a ΔF, que é a largura de banda do sinal. Mais uma vez, a potência do ruído é maior quando aumenta a largura de banda que eu estou considerando do sinal. E nesse caso aqui, a gente não consegue mexer no Qzinho, que é a carga do elétron, mas a corrente DC que passa por aquele condutor influencia a potência do ruído. Quanto mais potência DC passando por aquele componente, maior vai ser o ruído shot gerado. Qualquer um desses 2 ruídos aqui, que eu referenciei, eles têm uma característica de distribuição na frequência que se chama de ruído branco. Isso tem a ver com ele ter o mesmo valor nas diversas bandas de frequência. Então, se eu observo o espectro de um sinal que tem um ruído branco, como esse aqui, ele vai aparecer como uma margenzinha aqui embaixo, que se eu tomar muitas amostras é aproximadamente constante aqui, ó. Claro que se eu tiver uma grande potência do ruído, provavelmente essa margenzinha vai ser mais alta, mas vai ser em torno de mesmos valores, aproximadamente constante, independente da frequência. Isso significa ruído branco. O que isso tem a ver com a gente relacionar com branco? Por que cor branca? Porque, para nós, visualmente, a cor branca é aproximadamente uma contribuição de diversas cores somadas, a gente tem a impressão de branco. Significa que diferentes frequências de luz no espectro visível somadas geram a impressão do branco. Por isso esses ruídos aqui também têm um espalhamento em frequência praticamente igual, contribuições em várias frequências. Isso resulta que é constante no espectro, aproximadamente contribuição. O que isso importa então? Se é constante a distribuição no espectro, quanto maior for a banda do espectro que eu for filtrar e eu for admitir no meu sistema, maior vai ser a potência desse ruído. Quanto maior for a banda do espectro. Que eu vou... Isso aí. Quanto maior for a banda de frequências no espectro que eu vou aceitar no meu sistema, olha só, maior a banda significa o meu sinal tem uma maior largura de banda. Eu vou ter que permitir que toda aquela banda entre no meu sistema, entre na minha demodulação. Entendi. Não tem a ver com a frequência da portadora. Pense bem, ó, tem a ver com o espalhamento em torno da frequência da portadora, que é o que eu tenho que admitir no meu sistema. Certo? Tá. Que ele vai representar mais pontos aí. Porque vai estar maior a banda e vai entrar mais pontos de frequências diversas. Isso aí, pega uma maior largura no espectro. A vantagem, olha, eu vou gerar mais frequência de pulsos, maior taxa de dados, né? Mas uma consequência é espalha mais no espectro, tenho que admitir no meu sistema uma maior banda de frequências na entrada. O meu filtro lá de entrada e o meu demodulador vão ter que permitir que passe uma banda maior de frequências. Opa! Tá, hein, professor? E se só pegar e diminuir, subtrair um offset, acrescentar um offset negativo? Porque ele fica se comportando como uma CC quase. Esse ruído branco. O ruído? Não, o ruído branco ele é constante no espectro, mas no tempo a média dele é 0. É isso aqui é ruído branco. No tempo a média é 0. Significa que se eu for olhar várias componentes de frequência no espectro aqui, as várias componentes de frequência é como se tivessem várias componentes de diversas frequências, uma do lado da outra, e todas elas tivessem mais ou menos a mesma amplitude. Entendeu? Mais ou menos a mesma amplitude. Isso, só que são muitas componentes, a gente não consegue ver um comportamento periódico, porque afinal o ruído é estatístico, ele não é periódico, a gente não consegue prever como ele vai ser. Mas a gente consegue ver que mais ou menos todas as frequências têm a mesma densidade. Ok? Ok. Então, se eu admitir numa entrada no sistema maior banda, o ruído também vai ter escalada proporcionalmente à potência dele. Existem outras fontes de ruído também, que não são tão interessantes para nós. Vocês vão ouvir falar sobre ruído flicker, ruído burst, ruído flicker como 1/f também. Não são tão interessantes para nós. Mas esses dois aqui já representam muito do que a gente quer ver. Olha só. Posso estar falando alguma besteira aqui, mas me lembro na aula do professor Ricardo que também que ele fez a gente pesquisar sobre vários diferentes tipos de ruído, que tinha o ruído marrom, o ruído rosa, o ruído branco, como o senhor já falou. Isso aí. Achei interessante até quando eu estava pesquisando. Vocês já abriram a página da Wikipédia que fala sobre cores de ruído? Eu acho que é em inglês, se não me engano. Eles mostram, essas outras cores são ruídos que têm algumas componentes do espectro maiores ou
a intensidade dele cresce com a frequência ou a intensidade dele decresce com a frequência, então a gente cria apelidos, como se fossem outras cores para esses ruídos. Mas o branco é o mais Sim. genérico deles, que ele tem mais ou menos a mesma contribuição em todas as frequências do espectro. Essa explicação que tu deu do branco foi bem esclarecedora até, porque a gente até então só tinha como os apelidos, que nem tu disse, né? Mas a questão do branco ser a soma de todos os espectros, né? Representa bem o branco, né? Isso representa o branco, que é, e visualmente para nós é equivalente. O branco é várias frequências, praticamente com uma amplitude, com uma intensidade parecida. Mas então, olha só, vocês estão vendo que os próprios componentes semicondutores ou resistores mesmo inserem ruído. Mesmo, olha só, esse ruído shot, para você ter uma ideia, mesmo que eu resfrie o meu circuito, não vai diminuir o ruído. Então, não tem como me livrar dele. Esse aqui, mesmo que eu resfrie até perto de 0 Kelvin, não vou conseguir zerar esse ruído também. Então, eu vou sempre ter que lidar com ele. O resultado de uma maior largura de banda vai ser maior potência do ruído. Se a potência do ruído é equivalente à variância, que é quadrado do desvio padrão, significa ele vai ter maior desvio padrão aqui em torno. Ok? Diferentes sistemas, então, conseguem gerar diferentes quantidades de ruído. Em geral, na entrada desses sistemas de comunicação, vocês vão ver um bloquinho que se chama LNA. Quem já viu isso aí? Se vocês abrirem qualquer diagrama de sistema de telecomunicações, vai ter um bloquinho chamado LNA. LNA está para Low Noise Amplifier. São amplificadores que são pensados e feitos para injetar pequena quantidade de ruído. Eles especificamente são projetados de formas com baixas resistências, correntes DC e outros diversos recursos a nível de circuito para diminuir a quantidade de ruído que eles geram, porque afinal eles vão sempre gerar uma quantidade de ruído. Mas o primeiro estágio da entrada do teu sistema de comunicação tem a menor amplitude do sinal, então ele é mais sensível a ruído, porque uma vez que entrou o ruído no teu sinal, tu não consegue remover mais ele. Então o primeiro estágio vai ter um ganho 10, 100, dependendo do que precisa, é o que mais vai influenciar. Ok? Quando vocês verem Low Noise Amplifier, é aquele amplificador feito para gerar menos ruído, apesar de que todo ele vai gerar sempre uma quantidade de ruído. Bom, qual é o comportamento então desse ruído branco? Basicamente eu gerei um ruído branco no LT Spice, que não é perfeitamente branco, porque a gente observa que no espectro aqui varia um pouco a tendência dele. Ó. Aqui embaixo nós temos a representação do espectro dele, frequências. Mas a gente pode observar o quê? Que as amostras no domínio do tempo são completamente não correlacionadas. Não tem uma relação entre uma amostra e a amostra seguinte, porque uma amostra pode vir seguido de uma outra muito parecida, ou uma amostra pode vir seguido de uma outra completamente diferente. A única característica que a gente pode tirar dele é que a gente pode calcular o RMS dele e ver qual é a potência dele. Mas as amostras são correlacionadas entre uma e outra. E no espectro, vamos fazer uma análise aqui bem grosseira. Dá para se dizer que mais ou menos as componentes são parecidas. Não tem assim componentes que gerem o dobro, o triplo da amplitude. Aqui o espectro está em escala linear, então é bem sensível, a gente consegue perceber a diferença entre as componentes. Bom, isso aqui é para ilustrar para vocês o que é esse ruído branco. E eu digo, qualquer sistema computacional que vocês gerarem um ruído, ele não é perfeitamente branco. Isso aqui é uma aproximação matemática para que um ruído realmente seja branco. E agora, entra a tal, que eu já comentei, a relação entre sinal e ruído. A relação entre sinal e ruído tem a ver com potências. Eu estou observando o espectro aqui e eu botei um sinal daqueles tipo PAM lá, que tem a frequência aqui de 1 pulso por segundo. Então, um ruído branco vai ter um espalhamento. Vocês podem supor aqui que esse ruído vermelho está por trás da linha em azul, né? Ele tem um espalhamento praticamente constante na frequência e esse em azul está aqui por cima. Quando eu calculo dentro de uma determinada banda de frequências, eu vou escolher uma banda de frequências que me interessa, por exemplo, daqui até aqui. E eu integro essas áreas abaixo dessa curva aqui para representar a potência do sinal e abaixo dessa curva em vermelho, que é a que representa a potência do ruído, eu consigo fazer uma relação entre essas duas potências. Não que necessariamente eu queira descobrir, tá, mas quantos watts é? Mas eu quero saber a relação entre elas. Se eu estiver no mesmo ponto do sistema, um espectro aqui que somando as componentes espectrais deu um valor 1, seja 1 volt RMS, e 0,1
volt RMS para o ruído, como a gente já vê que as expressões lá estimam em valores RMS, VRMS aqui também é RMS, a gente pode estimar a relação entre eles. Não necessariamente a gente tem que dizer, olha, tantos volts RMS aplicado num resistor de tanto vai equivaler a uma potência. Mas é essa relação entre as amplitudes elevadas ao quadrado o que nos interessa, para estimar essas potências de ruídos. A potência do sinal, então, é a integração dentro da banda de interesse daquele sinal, e a potência do ruído é a integral dos diversos componentes dentro da banda de interesse também. Por que eu falo só na banda de interesse? Eu não vou querer pegar e permitir que passe para a entrada do meu sistema uma grande banda de frequências em que não tem o sinal. Quanto maior a banda de frequências em que eu permitir que o sinal passe pelos meus filtros, olha só, uma maior banda de frequências. Aqui, na banda de 2 para cima, o meu sinal já está bastante mais fraco. Isso aqui tem uma escala logarítmica. Então tem bastante menos sinal aqui. Só que a densidade de ruído é a mesma praticamente, constante. Então, se eu permitir que passe por dentro do meu sistema uma maior banda de frequências desnecessariamente, vai ter muito mais potência de ruído. E o sinal não tem proporcionalmente a mesma quantidade de potência. A relação sinal-ruído vai ser prejudicada. Por isso que eu sempre avalio a mínima banda necessária do meu sistema, eu permito que passe só a banda necessária do meu sinal para que seja maximizada a relação sinal-ruído quando eu for processar esse sinal e tentar tomar aquela decisão lá de, afinal, era 0 ou era 1? Qual foi a sequência de bits transmitido em cada símbolo? Vocês entendem a minha preocupação agora quando eu digo vamos filtrar o sinal para passar só aquilo que precisa realmente? Reforço isso na questão de que, então, o ruído fora da banda só vai atrapalhar a minha tomada de decisão do meu sistema. Aquela fora da banda de interesse não tem sinal. Eu não quero realmente ele. As bandas efetivamente mínimas, que eu preciso considerar aqui, apesar de a gente ter, todas as vezes que a gente analisou o espectro, a gente considerou aqui, para fazer uma aproximação de que era a taxa de pulsos por segundo, era mais ou menos a banda que a gente nos interessava aqui, coincidia. Se a gente levar bem a fundo e formatar os pulsos que não sejam retângulos, que sejam pulsos bem bonitinhos, como a gente viu lá nas primeiras aulas lá sobre sistemas digitais, a gente consegue extrair de volta usando só 0,5 vezes a frequência de símbolos. Ou seja, mantendo só a metade daqui seria possível. Só que o processamento digital e para adquirir e mostrar esses sinais é um pouco mais complicado. Mas é possível. Ainda assim, adotando uma banda mais larga, a gente é mais conservador, é mais fácil de observar os símbolos e tudo mais. Mas a gente está sempre sujeito, então, a receber mais ruído também dentro dessa banda. Porque, afinal, a distribuição é mais ou menos constante do ruído no espectro e uma maior banda implica mais potência de ruído. Voltando lá para a nossa prática lá em cima, uma maior potência do ruído quer dizer ele se espalha mais em torno das amostras e a probabilidade de gerar um erro aumenta, então. Mesmo que ela não aumente proporcionalmente, mas ela vai poder chegar num nível que vai gerar grande quantidade de erros. Aqui embaixo, nessa representação geométrica, eu trago a interpretação daquilo que eu falei lá, de que a distância entre os centros das amostras, aqui mostrado num diagrama de QAM16, que é esse vetor vermelho, ele corresponde à potência média do sinal. Essa distância é grande aqui entre os centros. Quanto um símbolo representado aqui, com uma amplitude e uma fase, é diferente de outro símbolo. Ou poderia também ser aqui, o próprio símbolo imediatamente do lado. Mas a média dessas diferenças aqui dá a potência do sinal. Enquanto que o espalhamento em torno de um ponto representa a potência do ruído. Vocês estão vendo que essa representação aqui, em 2 dimensões, se a gente cortar ela e observar somente uma linha aqui, supomos que a gente pegou só uma linha aqui e fatiou esse espectro, ele vai gerar exatamente essa distribuição de probabilidades aqui. É claro para vocês aqui, ó, que essa distribuição de probabilidades que eu estou mostrando de um sinal só, quando a gente olha em QAM, é como se eu estivesse olhando só uma linha dessas e vendo as distribuições de probabilidade de que se espalhe em torno de valores, ok? Isso aqui era em uma dimensão, olhando só uma sequência de pulsos. Isso aqui é quando eu olho 2 sequências de pulsos simultaneamente. E a gente pode estender essa análise e olhar o desvio padrão desse sinal em torno de regiões aqui.
Vocês conseguem entender que isso aqui é relacionado? Se eu olhar só desse ponto de vista aqui, eu vejo esses gráficos de distribuição em histogramas. Se eu olhar só desse ponto de vista aqui, eu também vejo desse formato, os histogramas. Sim. Eu estou repetindo os mesmos conceitos só para ficar bem claro esse relacionar. A distância entre os centros tem a ver com a potência do sinal. Se eu tenho uma determinada condição de potência de sinal, como aqui, em relação ao ruído, se eu usasse um esquema QAM com 64 pontos diferentes, eu conseguiria diferenciar eles tão bem como eu vejo aqui? Aqui, ó. Provavelmente não. Olha, eu só tenho 16 aqui. Imagine que em vez de eu ter 4 valores de amplitude que eu tenho que conseguir diferenciar para cada ponto, ó, da portadora em quadratura e da portadora em fase, eu teria que ter 8 aqui. Imagine então agora que cada intermediário aqui eu teria mais um ponto aqui no meio. Então, É que daí depois, se passasse se informação e tivesse, eu vou dizer, digamos assim, batimento, ia ficar muito mais difícil de visualizar o sinal, não ficaria? quer dizer, de visualizar o sinal, se eu sobrepusesse esse monte de nuvens aqui com 8 amplitudes diferentes aqui em cima? Isso, quando eu vou dizer que o tempo tá errado, mas quando escorregasse ali do 1 pro 0, aí não ficaria mais pior de visualizar o sinal? Sim, ficaria tão pior que seria uma situação em que seria em torno de... Eu tenho só 4 amplitudes, né? E esse espalhamento, em torno de 8 amplitudes teria o mesmo espalhamento aqui em torno, porque a potência do ruído é o mesmo. Tu não conseguiria efetivamente diferenciar com uma grande probabilidade de acerto esses Aí essa adjacentes. potência do ruído também não ia aumentar? A potência do ruído ficaria a mesma. Se eu só aumento o número de diferentes combinações na constelação, não mexe na potência do ruído. Porque isso não influencia na banda de frequência que eu estou usando. Só diferencia que eu tenho que ser capaz de diferenciar muito mais símbolos diferentes, né? Eu tenho que ser capaz de tomar uma decisão entre muitos símbolos diferentes. E nesse caso, como as amostras estão se espalhando, se eu tiver muitos símbolos diferentes, eu não vou conseguir diferenciar eles com sucesso. E vai acontecer aquilo conforme estava ilustrado aqui em cima, quando a relação entre potência sinal e ruído era pequena. Muitas vezes eles vão cair no lado errado do limiar de decisão. Aqui, ó. Aconteceria se eu aumentasse o número de diferentes amplitudes que eu estou transmitindo aqui nesse sinal, mantendo a potência do ruído. Eu só estou tentando levar vocês a essa análise e ver como se manifesta o ruído aqui. Maior espalhamento, então, é maior ruído. Eu poderia também aumentar a potência do sinal e tornar mais distante aqui, ó, esse centro do 0, do 0,5, do 1, tornando ele mais distante. Aí eu poderia seguir diferenciando eles com sucesso. Bom, aqui embaixo eu só trouxe uma amostra de um sinal, que é um sinal QAM, com uma quantidade de ruído em cima. Vocês podem observar o sinal QAM vermelho aqui, e ele é contaminado com ruído. Como em alguns momentos realmente o ruído causa a amplitude dele ser reduzida. Isso aqui do sinal na banda passante, né? Depois é modulação já. E como em outros momentos o ruído causa que a amplitude dele seja reduzida. Isso vai fazer com que eu erre na hora de posicionar lá na constelação. E em vez de eu posicionar exatamente na amplitude que eu estou tentando detectar, vai ficar um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. O resultado depois de demodular e filtrar esse sinal. Ainda que eu tenha o meu sistema eletrônico ideal, que não cause distorção, que confine bem o sinal dentro da banda dele, ainda assim o ruído vai estar sempre presente. Então a gente vai ter que aprender a lidar com ele. Essa simulação aqui, com esse mesmo sinal aqui, eu passei ela para uma planilha e a mostrei. E esse aqui é mais ou menos o mapa de probabilidades do sinal aparecer em cada uma das amplitudes, sendo no eixo vertical em quadratura e no eixo horizontal em fase, componente em fase ou referência. Então a gente consegue observar que tem grande probabilidade, cores mais brancas, e ficar em torno do centro do que realmente foi transmitido. Mas esse espalhamento aqui, por essa relação sinal-ruído bastante pequena, só 8 dB, façam que haja um grande espalhamento e muitas vezes vão ocorrer erros de decisão. Porque se eu traçar limiares aqui, ó, de decisão bem no centro, eu posso ver que, apesar de não acontecer com grande frequência, às vezes um ponto daqui pode pular para o outro lado. Porque afinal, Sim. essas distribuições aqui... É quase inevitável, no caso. É quase inevitável, isso aí. Talvez a probabilidade é muito baixa, mas se eu olhar essa distribuição aqui, gaussiana, que é a distribuição natural que todos eles têm, uma vez e outra, mesmo com pouca probabilidade, ele vai cair para cá.
vai pular aqui para fora. Vai cair, ou vai cair nessa faixa para cá, ó, e vai causar um erro de decisão. Certo? Vamos então, de repente, ficar por aqui, nesse conteúdo. Na próxima aula a gente continua essa questão da abordagem falando sobre a taxa de erro de bit, que é resultado disso. Ok? E para sexta-feira eu acredito que eu vou deixar... O que vocês preferem aqui que eu aborde na sexta-feira? Taxa de erro de bit e um teorema relacionado com essa questão de potência de ruído? Ou a gente faz aquilo exatamente que surgiu durante a aula aí, que é a análise dos espectros? A análise do espectro vai ser uma coisa mais prática e que a gente vai conseguir fazer voltado a uma pesquisa mesmo. É mais prática. Isso aqui é a análise teórica. Eu particularmente gostaria da análise dos espectros. Eu gosto muito dessa parte. Ok? Tá bom. Então, já que sexta-feira o conteúdo é para ser voltado para a prática, eu vou passar uma atividade relacionada com os espectros e vai ser opcional, como sempre, vira aula síncrona. Quem quiser aparecer na aula síncrona, eu vou estar disponível aqui, mas vai ser uma atividade voltada para pesquisa e não diretamente relacionada com todo o conteúdo que a gente está, no ponto que a gente está do conteúdo agora. Esse conteúdo a gente vai continuar na próxima aula, de quarta-feira, ok? E sobre aquela aula que a gente vai perder segunda-feira, que o senhor já pensou em alguma coisa? Como é que a gente vai fazer? Terça. Terça? Essa é outra disciplina. Já é sábado, né? Isso, é outra disciplina, é Fundamentos de Microeletrônica, e eu vou deixar uma atividade relacionada com ela lá, que vocês podem realizar na terça-feira se vocês quiserem, no dia do feriado, mas não vai ter aula síncrona na terça-feira, no dia do feriado. E essa atividade vai contar no calendário como se fosse o dia 5, que é sábado agora. Ok? Bem, professor, as suas avaliações vão ser, então, em base dessas tarefas que tá saindo com o decorrer das aulas? Sim, eu espero que isso esteja claro para vocês desde o início do semestre. Vão ter 2 avaliações grandes, que vão ter metade da nota final, o peso, e a outra metade vai ser todas essas tarefas pequenas que eu estou sugerindo aula a aula, ou a cada 2 aulas. Minha dúvida era mais sobre essas tarefas, as grandes avaliações finais aí. Okay. A gente tá devagar, mas a gente tá fazendo, professor. Só para não só. Quando que vai ser, professor, essas avaliações? Quando vão ser? Vai ser agora, antes desse recesso que disse que vai ter, ou vai ser depois? As avaliações, conforme está no plano de ensino de vocês, que deve estar disponível no portal do aluno, a gente vai ter uma avaliação até a unidade 4, que é filtros e ruído, que a gente iniciou hoje. E a gente vai falar um pouco sobre técnicas de filtragem e a necessidade de filtragem e esse teorema de Hartley-Shannon, que é o conteúdo da próxima aula que eu já comentei. E vai ter então o primeiro trabalho, que é a primeira avaliação grande. Isso vai ser feito sem dúvida antes do recesso. Logo em seguida, a gente vai começar a outra parte de estudo, que é meios de comunicação. E aí, do restante do conteúdo, vai ter um trabalho grande, que está previsto no nosso plano de ensino aqui, as unidades 5, 6 e 7. Ok? Então, metade da nota final vai ser dividida igualmente entre as tarefas que eu estou pedindo para que sejam feitas entre as aulas. 1/4 da nota final vai ser esse primeiro trabalho que vai ser encaminhado em seguida, até esse conteúdo que nós estamos tendo agora. E o outro vai ser o conteúdo que nós vamos iniciar aqui um pouquinho antes do recesso, mas que vai continuar depois do recesso. E não tem datas, professor, para esses trabalhos por enquanto?